Qual a importância da gente saber qual a rotação correta para cada processo de produção dentro da marmoraria quando nós utilizamos máquinas elétricas e máquinas pneumáticas? E quais as vantagens da gente saber qual a rotação ideal para cada processo? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Dr. Granito. Uma informação muito importante, mas que muita marmoraria não leva em consideração, é o conhecimento em relação a cada processo de produção quando a gente se utiliza de máquinas elétricas e máquinas pneumáticas. Qual a rotação que eu devo usar para cada processo? Processo de polimento, processo de desbaste, o processo de lixar o material. Cada processo requer que você use um tipo de rotação, uma velocidade de rotação. Tá? E por que isso é importante? Porque cada insumo desenvolvido para esses equipamentos, eles se utilizam de determinadas rotações. Quando a gente fala, por exemplo, de um polimento com uma lixa seco, o ideal é que você utilize de rotações entre 2.000 a no máximo 2.500 RPMs. Porque quando a gente excede essa rotação por exemplo, num polimento a seco, o problema que você tem é que há um desgaste excessivo do abrasivo, né, no caso da lixa, e também uma possibilidade de, numa rotação muito alta, o material queimar. A própria cerâmica, como utilizada a seco, ou o disco de lixa, quando utilizado a seco, ela queimar o material. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber cada rotação de cada processo. Num processo, por exemplo, de desbaste, quando a gente usa um prato diamantado, né, o ideal é que você utilize rotações que vão aproximadamente de 6.000 a no máximo 8.000 RPMs. É possível utilizar menos rotações? É possível, mas aquele prato que vai te render 300, 400 metros lineares, ele vai te render muito menos. Tá? Assim como se você utilizar uma rotação maior do que essa, você também vai ter um desgaste excessivo da ferramenta. Sem falar que quando você trabalha dentro da rotação ideal para cada ferramenta, a vantagem que você tem é um material muito melhor acabado e uma qualidade de produto muito melhor, sem falar no rendimento da ferramenta, que consideravelmente é muito maior. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, num processo de lixamento, que é preparar o material para o polimento, onde você usa as lixas 36, 60, 120, ou você usa um rebolo cônico, enfim, o ideal é que você use rotações de 4.000, 4.500 até no máximo 6.000. Então, para cada processo existe uma rotação, uma variável de rotação, né? E isso é determinado de acordo com a ferramenta. Então, por isso que é muito importante você saber quais as rotações para cada processo, porque é onde você vai ter uma economia da sua ferramenta, é onde você vai não só economia, mas aonde você vai ter um produto melhor acabado, tá? Então, hoje o mercado ela disponibiliza vários tipos de equipamento que você pode, somente em um tipo de equipamento, você conseguir fazer todos os processos de produção. Por exemplo, essa é uma máquina pneumática, ela vai de 0 até 8.500 RPMs. Então, dentro dessa rotação, eu consigo fazer o polimento, porque um polimento a seco, você vai de 2.000 a 2.500 RPMs. Um polimento com água, o ideal é que você não exceda 4.000 RPMs. Então, você trabalha de 3.000 a 4.000 RPMs. Num processo de lixamento, que é a preparação do material para o polimento, você deve trabalhar ali em torno de 3.500, 4.000, até no máximo 5.500 RPMs. E no processo de desbaste, como eu falei, é um processo que vai ali de 6.000 a 8.000 RPMs.
Esse equipamento, por exemplo, é um equipamento que, como ele vai de 0 até 8.000, você consegue fazer esse controle de velocidade. Assim como algumas máquinas disponíveis no mercado, elas possuem controles de velocidade, onde você consegue controlar essa variação de RPM do equipamento. Por exemplo, esse equipamento vai até 8.000 RPMs. Então ela está dentro de todo esse RPM que é necessário para cada processo. E por que isso é muito importante? Porque, novamente, se você utilizar, por exemplo, num processo de polimento, como a lixa cerâmica, uma rotação muito alta, o desgaste da lixa vai ser muito grande. E dependendo da qualidade da lixa, ela pode superaquecer mesmo com água e queimar e manchar o material. Então, por isso que é muito importante você trabalhar sempre dentro das rotações e saber quais as rotações para cada processo, para você ter uma economia maior dentro da sua marmoraria. E não só uma economia, mas como também uma qualidade melhor de acabamento. Porque, por exemplo, se você pega um prato diamantado desbaste para trabalhar com 4.000 RPMs, ele vai pular demais na pedra. Então ele vai craquelar o material, ele não vai fazer o serviço que ele deveria ser feito, porque ele está numa rotação que não é adequada para aquele tipo de material. Então, por isso é muito importante a gente ter ideia e conhecer cada processo, para que na hora que a gente for trabalhar o material, a gente conseguir, pelo menos, trabalhar dentro dessa variação que cada ferramenta exige. Isso vai te trazer um melhor produto acabado e vai fazer com que a tenha uma muito maior, tá? Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e em breve a gente vai estar colocando vários outros vídeos aí para vocês, tá bom? Obrigado!